Eu sou o Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar de estatística, estatística onde a gente aprende sobre médias, tem toda aquela parte de representação gráfica de estatística, então a gente vai começar hoje a falar de estatística e fica ligado no vídeo para aprender todos os conceitos, né? Principalmente aquelas contas, aqueles cálculos de média aritmética ponderada, geométrica e por aí vai. Bom, então, antes da gente ir para o vídeo, não esqueça, né, gente? Se você ainda não fez isso, se inscreve no nosso canal, aperta o botão do sininho para receber notificações de quando nós temos novos vídeos. E também, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque isso vai fazer com que o vídeo seja distribuído para mais pessoas pelo YouTube. Beleza, gente? Então, muito obrigado aí por você estar assistindo o vídeo. E principalmente, não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai, como eu disse para vocês na abertura do vídeo aí, falar de estatística, né? Falar de vários conceitos relacionados à estatística. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho da origem da palavra estatística, né? Origem, só para a gente ter uma noção aí do que a gente está tratando. Na origem da palavra estatística, nós temos como possíveis origens, né, do surgimento dessa palavra estatística, as palavras latina, né, do latim. Eu vou parecer o Capitão Nascimento agora. Do latim status. Status, que significa estado ou situação. Tá? E também tem uma origem possível aí da estatística que é do grego. Do latim, status, do grego, statisio. Não vai dormir, hein? Bom, então do grego statisio, que significa estabelecer, tá? A estatística ela tem tudo a ver com isso, né? Estabelecer. A estatística ela é uma área da matemática onde se faz o levantamento de informações, né? Você pesquisa os dados estatísticos, você coleta, você organiza e você apresenta dados. Então, existe a coleta, organização e a apresentação dos dados. Apresentação desse cara que é muito importante para todas as ciências, que são os dados estatísticos, tá? Dados que é a mesma coisa que informações. Então, os dados eles precisam passar por essas etapas de coleta, organização e apresentação. Bom, nós vamos focar aqui o nosso estudo estatístico numa parte que vai falar um pouco tanto da parte de organização como de apresentação, que é a parte das médias. Então a gente vai aprender aqui sobre médias estatísticas. Professor, por que médias? Para mim existia só média e pronto, acabou. Não, na verdade existem médias, formas diferentes da gente calcular uma média. Existe a média aritmética comum, a média aritmética ponderada. Para a gente ter uma ideia do para que serve a média, antes de colocar os tipos de média aqui, eu quero dar uma noção para vocês do qual que é o sentido, né, de uma média. Vamos supor que um aluno fez 3 provas, P1, P2 e P3, certo? O mesmo aluno fez 3 provas. E aí o gráfico que apresenta o resultado dessas provas é esse aqui, ó. Suponha que seja um gráfico apresentando o resultado dessas provas. Vamos colocar aqui, ó, colocando uma escala de 0 a 10, que seria a nota. Pronto. Aqui seria o 10, tá? E aqui seria a nota 0. Certo? Agora vamos supor que esse aluno ele conseguiu as seguintes notas, ó. Ele conseguiu na primeira prova a nota 5. Suponha que a nota dele da P1 foi 5. Ele não estava muito bem, tirou nota 5 aqui na P1. Aí vamos supor que na P2 ele foi lá e deu uma melhorada. Vamos fazer um aluno oscilante? Vamos fazer um aluno que a nota dele oscilou bastante. Suponha que ele foi lá e tirou 10, vai, na P2. Dobrou a meta. Já ouvi essa história em algum lugar. Bom, então ele foi lá, ele não tinha uma meta, mas aí, para atingir a meta, depois que ele atingiu a meta, ele dobrou a meta. Bom, e aí aqui,
ele tem uma nota 6 na terceira prova. Certo, gente? Nota 6. Então, ó, P1, P2 e P3. Pronto. Aí a gente marca aqui, eu vou fazer aqui umas cores aqui só para a gente ter uma identificação das provas, tá? Provinha azul. Aqui a gente vai ter uma prova, uma verdinha, certo? E aqui a nota da P3, uma nota, eu vou pôr vermelha, mas ela não é uma nota tão ruim assim, né? A 5 foi pior. Bom, beleza. Tá aqui nosso gráfico, né, das provas. Deixa eu marcar aqui notas. Notas. Olha que gráfico bonito que ficou aqui. E provas. Pronto. Aí o que acontece? Aqui foi 5, né? Aqui foi 6 e assim vai. Bom, para a gente calcular uma média, seria mais ou menos, só para você ter uma ideia, né? Deixa eu colocar as notas numericamente apresentadas aqui, ó. P1, ele tirou 5, P2 ele tirou 10 e P3 ele tirou 6. Alguns de vocês certamente já fizeram uma conta e falaram, a média dele deve ser tanto. Só que o que isso representa aqui no gráfico, né? Muita gente sabe que para calcular a média aqui, e a média a gente representa assim, a gente coloca um X e uma barra, isso aqui é o símbolo da média, tá? A gente faz 5 mais 10 mais 6, você soma os dados, lembra? Dados estatísticos, você soma e divide pela quantidade de dados. Então vai ficar 21, 5 mais 10, 15, mais 6, 21, dividido por 3, que dá 7. Você sabe que a média desse aluno deve ser 7. Só que, de repente, o que você não sabe é por quê e o que isso significa aqui no gráfico. Então, gente, imagina o seguinte, ó, é como se a gente tentasse fazer um esquema que todo aluno, ou muitos alunos já quiseram um dia fazer, né? Fala assim, pô, professor, eu posso ajudar um amigo meu? Eu tirei 10, eu posso doar 3 pontos para ele? Não, você não pode, sem chance, né? Se você é um cara bom de nota aí, você não pode doar a nota para o amigo, não. Só que uma coisa que é um fato é que essa doação acontece entre as suas próprias provas. Por exemplo, ó, suponha que o 10, ele pegou e cedeu um pedaço da nota dele, ele veio aqui, ó, ele cortou aqui sua nota, e esse pedaço que saiu daqui, ele distribuiu, ele quebrou em 2 partes, e um pedacinho ele deu para cá. Então, já que ele deu esse pedacinho para cá, deixa eu tentar apagar esse pedacinho, pronto. Esse pedacinho ele já doou para cá, vamos marcar de verdinho para vocês observarem. Ó, tá aqui. E esse outro pedaço que ficou flutuando aqui, ele vem para cá. Então, esse outro pedaço ele vai vir para cá. Bom, e já que ele veio para cá, vamos apagar ele daqui também. E já não existe mais a nota 10, que triste. Só que os pedaços dela foram divididos aí, separados. E olha só que coisa interessante, gente. Esse aluno agora ficou como se todas as notas dele tivessem sido 7. E isso é o cálculo da média. O cálculo da média é uma redistribuição igualitária. Tá? É assim que funcionam as médias. Só que aqui é a média que a gente chama de média aritmética. É lógico que uma média geométrica ela vai ter um tratamento um pouco diferente. A forma de tratar, de reconhecer, de resolver vai ser diferente, não tem jeito, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou apagar agora esse pedaço e a gente vai mais ou menos agora escrever fórmulas, né? Tratar um pouco de fórmulas. Eu vou colocar aqui a média aritmética comum. Então deixa eu apagar esse pedaço todo. Meu gráfico. Aliás, eu acho que eu vou deixar essa parte de baixo aqui, que ela vai ser útil para escrever a fórmula da média aritmética, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, média aritmética, ok? E ela vai ser o quê? Bom, a fórmula dela, ela é exatamente o seguinte, ó, x barra é igual a x1 mais, quer dizer, esse x1, x2, x3, e aí a gente vai somando tantos x quantos forem necessários, e por isso eu coloco xn, tá? E já que eu somei n valores de x, n informações, eu vou dividir por n dados, certo? Eu somei esses n dados, então eu tenho que dividir pela quantidade de dados que foi n. Essa é uma maneira de representar essa fórmula. Existe uma outra maneira mais simplificada que é assim, ó.
Esse x da média a gente põe grandão, tá? É o x maiúsculo. Deixa eu fazer um xão assim, para vocês verem que é diferente do x minúsculo. Então, a média, ela pode ser representada por um símbolo, que é o símbolo, que é a letra grega maiúscula sigma, que é o símbolo de somatório, tá? Dos n elementos, começando do primeiro, eu estou escrevendo o símbolo e dizendo o que ele significa, tá? É somatório dos n elementos xn, esse é um x minúsculo, tá? Opa. Xn, certo? E dividido por n. Só que o n ele não entra no somatório. Então deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. O nosso x barra ele vai ser assim, ó. Somatório de xn, tudo isso aqui dividido por n. A fórmula, gente, ela não fica com uma cara muito bonita, né? Porque ela fica cheia de símbolos. Aquelas fórmulas que você faz para assustar o amigo, né? E aí, na verdade, o que acontece? Eu vou somar, esse símbolo só quer dizer o seguinte, ó, somar n elementos a partir do primeiro. Não é o que eu estou fazendo, ó? Do primeiro, x1, x2, x3, n elementos. Somei os n elementos e dividi por n. Basicamente é a mesma fórmula. Professor, então por que a gente não escreve assim em vez de escrever assim? Como diria o cara lá do filme, óbvio. Isso aqui ocupa mais espaço. Então a gente quer ocupar menos espaço, tá bom? Na hora de escrever fórmulas. Então essa é a média aritmética. Bom, agora eu acho que eu já posso apagar esse pedaço, embora eu tenha gostado tanto desse gráfico, mas já era. Bom, a gente vai falar agora de média ponderada. É isso mesmo, média aritmética ponderada. Essa média ponderada ela entra em algumas situações, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. Média aritmética ponderada. Ficou meio apertado ali, mas tá bom. Tive que descer um pouquinho a serra. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, gente, ela vai ser aquela que se refere, ou se eu falar de provas, por exemplo, provas que têm pesos diferentes, mas eu queria dar até um outro tipo de exemplo de pesquisa. Suponha que a gente foi fazer uma pesquisa sobre as idades dos adolescentes que estão assistindo a essa videoaula. Olha que bonito isso, hein? Tomara que tenha um monte de adolescentes assistindo essa videoaula. Para esse canal ter bilhões de acessos. E aqui a gente coloca uma coisa chamada frequência. Bom, frequência é quantos daquela determinada idade. Eu quero descobrir a média de idade de adolescentes que estão assistindo essa videoaula. Então vamos supor que teve uns curiosos lá. Esse vídeo aqui a gente está fazendo para o primeiro ano do ensino médio, mas é um assunto que outras séries também podem estudar. Então, de repente, teve um pessoalzinho de 13 anos que entrou para assistir, pessoal de 14, pessoal de 15, que é mais o foco aqui, né? 14 e 15. Aí de 16 um ou outro, 17 revisando lá pro Enem e 18 anos. Suponha que tem essas idades. E aí, de 13 anos entraram só 5 pessoas para assistir. De 14 já entraram 21 pessoas. De 15 entrou 38 pessoas. De 16 entraram 13 pessoas. De 17, 8 pessoas. E de 18, 4 pessoas. Gente, essa frequência que eu coloquei aqui, ela vai alterar dramaticamente a nossa média aritmética. Por quê? Se eu falar assim, vamos calcular a média das idades, seria muito ingênuo, ó, ingenuidade, tá? Seria ingenuidade a gente achar que bastaria fazer 13 mais 14 mais 15 mais 16 mais 17 mais 18, não precisa ser um gênio para perceber isso, que essa conta está errada, essa conta não vai dar certo. Por quê, professor? Porque tem muito mais gente de 15, de 14 anos assistindo, e até de 16, do que das outras idades. Então, esse 13 ele não pode ter o mesmo peso na conta do que o 15, do que o 16. Ponderado é você dar peso para o número. Então, o que a gente tem que fazer? É uma conta que vai ficar um pouco maior, né? Porque eu tenho que começar a dar pesos. Em vez de ser 6 idades, eu tenho muito mais do que 6. Vamos descobrir aqui, ó. Quantas pessoas foram pesquisadas? Deixa eu colocar aqui embaixo, eu posso até encurtar um pouquinho mais a tabela. O meu N de pessoas entrevistadas, de pessoas pesquisadas,
Ele foi, ó, 12, 25, 30, 68, 69, 89 pessoas. 89. Eu entrevistei 89, ou então eu vi lá nas estatísticas do YouTube, tinha 89 pessoas que viram esse vídeo. E aí, gente, fazer essa conta, não posso dividir por 6, porque não são só 6 pessoas que viram. Então a conta ela vai ser outra. Vamos fazer essa outra conta. A conta ela vai ser assim, ó, olha como ela vai ficar gigante. Eu teria que fazer assim, ó, primeira opção, média, e você vai ver que essa primeira opção a gente vai ter que desistir rápido. Professor, o que você está fazendo? Ué, eu estou somando os 13. São 5, 13. Agora 14. Não, peraí, professor, peraí, não continua não. Por quê? Eu vou ter que fazer 21, 14, não vai caber. Então, algumas pessoas já devem ter sacado, professor, multiplica. Multiplica que fica mais curto, né? Se você multiplicar, encurta a história. Então, beleza. 13 vezes 5. E isso é ponderar. Isso é dar o peso para o 13. Mais 14 vezes 21. 14 vezes 21, porque tem 21 elementos com 14 anos. Mais 15 vezes 38. Certo? Mais 16 vezes 13. Mais 17 vezes 8 e mais 18 vezes 4. Vocês vão ver que a gente vai ter que multiplicar tudo isso e depois dividir por n, que é 89. Só que, gente, essa conta ela fica muito extensa, muito larga. Existe uma maneira de resumir isso, professor? Existe. A gente pode pegar idades, que a gente também vai chamar essas idades, deixa eu ver se, acho que isso vai aparecer aqui, de xi. A gente pode pegar o xi, apareceu, tá bem no cantinho, mas dá para você ver. A gente pode pegar o xi e multiplicar pelo fi. Xi vezes fi. E fazer uma coluna só para mostrar o resultado dessas multiplicações aqui, ó. Então, para fazer uma média ponderada, o ideal é você fazer uma tabelinha como essa, que ocupa um espaço mais enxuto, e fazer essas multiplicações e colocar aqui. Então, ó, 13 vezes 5 vai dar 65, certo? 14 vezes 21, deixa eu ver, dá 210, 4 vezes 21 dá 84, então 294, pronto, 294. 15 vezes 38, 10 daria 380, com mais 190, 380, 470, 570. Pronto, é mais rápido do que pegar a calculadora, é fazer o cálculo mental. 13 vezes 16, 2 vezes 13 dá 26, vezes 2, 52, vezes 2 de novo, 104, vezes 2, 208. 208, dá para fazer mental. 17 vezes 8, ó, o dobro de 17 dá 34, o dobro de 34 é 68, e o dobro dá 136. Eu estou fazendo o dobro do dobro do dobro, tá? 4 vezes 18, fácil. 2 vezes 18 dá 36, vezes 2, 72. Pronto, 72. Eu já fiz todas as multiplicações. Aí você vai falar, beleza, professor, ótimo, né? Fez todas as multiplicações. Agora é só escrever a soma. Não, eu vou fazer a soma aqui embaixo também. Então o meu somatório aqui, ó, lembra do sigma, aquele símbolo bonito? Esse meu somatório, eu vou fazer aqui embaixo, eu vou colocar a resposta aqui. Então, agora sim, né, gente? Não dá, né? Vamos pegar uma calculadora. 65 mais 294, mais 570, mais 208, mais 136, mais 72. Só para agilizar para a gente no vídeo, vocês não ficarem meia hora vendo eu fazer uma soma, né? Deu 1.345. Então, nossa média ponderada, eu já venho aqui direto, ó, com 1.345 anos de idade, que esses adolescentes têm, dividido por 89. E aí ficou muito mais fácil, né? A gente vai ter uma média aqui, vamos fazer, ó, 1.345. Até porque em provas vocês têm que fazer a conta, né? Não pode usar calculadora em prova. Então a gente vem aqui, ó, uma vez 89 dá 89. Para 134, sobra 45. 455 por 89, 89 é quase 90, né? 90 para 450 dá 5 vezes. 5 vezes 90 dá 450, menos 5, 445, sobra 10.
Aí a gente põe vírgula, põe um zero, uma vez só sobra 11, outro zero, uma vez de novo, sobra 21, e isso parece que não vai ter fim, né? Então a gente para um pouquinho e escreve aqui, ó, aproximadamente 15,1 anos de idade, certo? Bom, pessoal, então isso daqui é importante para a gente ter noção de como que funciona uma média ponderada, tá? Uma média ponderada, ela funciona desse jeito. Agora, como é que seria a fórmula, então, né, professor? A fórmula da média ponderada, como é que ela seria? A gente faria da seguinte maneira, gente, ó. Deixa eu apagar isso aqui para escrever a fórmula no lugar desse rascunho da divisão. Vocês perceberam que lá eu tinha só somado e dividido por n. Aqui, a nossa média ponderada, cujo símbolo ainda é o mesmo, tá? O símbolo ainda é esse x barra, ele vai ser aquele símbolo de somatório dos n elementos com i igual a 1, só que agora a gente tem que fazer xi vezes fi, aqui podia ser xi também, tá? Xi vezes fi dividido por n. Essa será a fórmula da média ponderada que a gente vai usar, certo? Então tá aí, média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos lá, a gente tem mais duas médias para estudar, elas são um pouquinho mais rápidas, porque a gente não vai ficar fazendo muitas demonstrações que nem eu fiz de gráfico, a gente vai direto para a fórmula delas, tá? Que interessa para muita gente saber qual que é a fórmula. Então deixa eu apagar aqui, vou apagar, tá, gente? 1, 2 e foi embora. E se não quer ir embora, vai com o dedo. Bom, a gente vai estudar agora uma média chamada média geométrica. Essa média geométrica é uma outra maneira da gente avaliar qual que é a informação central da nossa pesquisa, né? Os dados centralizados. Média é uma medida de tendência central, tá? Como os dados se concentram. O que quer dizer concentram? Se centralizam, tá? Então vamos lá. Média geométrica. Geométrica. Bom, para calcular uma média geométrica, ela é lógico que é um processo um tanto quanto mais elaborado, né, de cálculo de média, mas basicamente a média geométrica a gente vai representar por xg, é o x de média, só que tem um g, tá? E a fórmula, como é que ela funciona? Ela é uma raiz, tá? Ela é uma raiz dos elementos elevado ao quadrado. Então se eu tiver, por exemplo, x1, x2, x3, elevado ao quadrado não, é a raiz da multiplicação dos elementos. Então, eu vou colocar assim, ó, raiz enésima, tá? E aí você vai fazer x1 vezes x2 vezes vezes xn. Você multiplica todos os elementos e representa ali dentro da raiz. Tudo bem? Agora, como que a gente faz? Qual que é a maneira de representar? Tem um símbolo diferente, tá? Que a gente utiliza para representar a média geométrica, que é assim, ó, xg, ele vai ser a raiz enésima, ou seja, a raiz com n elementos, né, índice n, e aí tem um símbolo que é usado que ele parece o símbolo π maiúsculo, tá? Ele me parece com a letra grega π maiúsculo. O π maiúsculo é um π mais retão assim, tá? Ele tem um n aqui, e aquele símbolo do sigma, esse aqui que a gente viu antes, ele significa somatório. Na estatística, somatório. Você não precisa ficar falando sigma, você pode falar somatório. Ele tem até no Excel. E esse símbolo aqui, ó, essa outra letra grega, maiúscula, ela é o produtório. Produtório. O que é produtório? É você multiplicar todos os elementos. Então ele vai ser o produtório de xi, começando do primeiro, com i igual a 1. Então o processo, a simbologia é muito parecida, tá? Nossa, professor, como é que a gente vai fazer isso? Tal? Vamos começar com um exemplo bem simples, para a gente entender. Então vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Deixa eu até trocar de cor para não ficar tudo preto. Exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é um exemplo que vai dar exato, bonitinho, ó. x1 é igual a 4. x2 é igual a 9. Olha que bonito, dois elementos. A nossa média geométrica desses dois, ela vai ser a raiz quadrada, que nem precisava colocar,
de 4 vezes 9. Portanto, vai ser raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Vocês perceberam que a média geométrica de 4 e 9 deu 6, só que a média aritmética não teria dado, porque você ia fazer 4 mais 6, 4 mais 9, né? Dividido por 2, ela teria dado 13 sobre 2, que é 6,5. Então vocês viram que a média geométrica ela não necessariamente vai dar o mesmo número da média aritmética. E a ideia é que não dê mesmo, né, gente? Para a gente ter uma variedade aí, uma opção de médias diferentes, formas diferentes de analisar. Só para ter uma ideia, vocês devem estar vendo esse vídeo pós-pandemia, certamente, né? Porque eu estou fazendo ele na época da pandemia do coronavírus. E o coronavírus os dados, as informações de uma epidemia, eles ocorrem de maneira geométrica. Então, as médias jamais podem ser aritméticas, elas deveriam sempre ser geométricas. Fazer média aritmética seria cometer um erro estatístico. Tá? Então, eu vou apagar aqui, porque aqui seria aritmético, vou apagar o somatório e produtório, anote esse lembrete. E vamos fazer um exemplo agora que dá uma quebradeira, né? Vamos fazer uma quebradeira. Não vou avançar com um exemplo com um número muito extrapolando assim muito, né? Mas vamos lá, ó. Exemplo 2. Eu vou fazer 3 valores agora. x1 igual a 5, x2 igual a 2, x3 igual a 7. A nossa média geométrica, ela vai ser igual a raiz cúbica dessa vez, de 5 vezes 2 vezes 7. 5 vezes 2 vezes 7. Vamos lá, 5 vezes 2 dá 10, vezes 7 dá 70. Então eu tenho que tirar a raiz cúbica de 70, que certamente não é exata, né? Agora vamos pensar, raiz cúbica, número ao cubo, vai, 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo, vamos ver os cubos perfeitos, dá 27. 4 ao cubo dá 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 5 ao cubo dá 125. Gente, então é um número entre o 4 e o 5, mas muito mais próximo do 4. Eu ousaria dizer que é 4,1. Vamos fazer um teste? 4,1 vezes 4,1. 1, 4, só para ver uma aproximação, tá? Aí aqui seria 4 e 16. 1 é 8, que é 8. 6 e 1. Então ficou 16,81 vezes 4,1. Vamos ver como é que fica esse? 1, 8, 6, 1 mais 4, 32, vão 3, 24, 27, vão 2, 1 vezes 4, 4, com 2, 6. 1, 12, vai 1. 9, não vai nada, 8, 6. Deu 68,921. Ó, deu perto de 70, né? Agora, gente, a maneira da gente fazer uma raiz cúbica com maior precisão é jogando lá na calculadora. Então, só para fazer o 4,2, 4,2 elevado ao cubo daria 74. Então, 4,1 é mais próximo mesmo. Mas vamos ver como é que fica a raiz direto. Eu tenho que fazer raiz cúbica. Nessa calculadora tem um botãozinho amarelinho aqui, uma função amarela aqui do botão, que é a raiz cúbica. Então, eu vou dar Shift, raiz cúbica de 70. E isso vai resultar em 4,12, tá? Então, vou colocar 4,12 aproximadamente. Vamos apagar esses rascunhos. A média geométrica deu aproximadamente 4,12. Aproximadamente 4,12. Isso vai acontecer muito, aproximações, tá? Bom, pessoal, essa foi a média geométrica. Vamos para a nossa última média, que é conhecida como média harmônica, tá? Última média da aula de hoje. Vamos apagar isso aqui. Foi. Média harmônica. É outro tipo de média. Então vamos lá. Média harmônica. Ela é usada também em algumas outras áreas. Em outras situações a gente utiliza sim a média harmônica, né? E ela faz uma inversão das informações, tá? Ela é o inverso da média aritmética. Então como é que funciona uma média harmônica? Indo direto já para uma fórmula, né? A média harmônica é XH, ela vai ser o inverso do inverso da coisa. A média aritmética ela não era assim, ó. Você não fazia x1 mais x2 mais mais xn e dividia por n?
Agora imagina que a gente vai fazer uma inversão completa desse negócio, né? A gente vai inverter tudo isso aqui, mas inverter não só essa fração zona, inverter a coisa toda. A gente vai primeiro, né, escrever n, na verdade a gente vai fazer assim, ó, 1 sobre, aí 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais mais 1 sobre xn, isso tudo sobre n, certo? Só que quando você vai fazer o inverso disso, 1 sobre tudo isso aqui, porque eu fiz uma inversão, né, de cada uma dos elementos da soma e inverti a coisa toda colocando 1 sobre. Quando você vai fazer essa inversão, é como se você pegasse o número 1 e multiplicasse pelo inverso aqui. Então, essa média harmônica, ela vai ficar 1 vezes o inverso disso, que é n sobre 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. É o inverso do inverso, né? Esse 1 vezes vai deixar de ser necessário, e aí a gente consegue ter uma fórmula já para média harmônica. Média harmônica, ela vai ser essa formulinha aqui, ó, porque esse 1 vai ficar desnecessário, tá? Só que eu vou escrever ela com o símbolo de somatório, então ela vai ser n sobre um somatório, tá? Dos n elementos com i igual a 1, somatório de quem? De 1 sobre xi. Pronto, essa é a fórmula linda, maravilhosa. Como fazer na prática? Vamos ver agora. Vamos ver um exemplo de como que a gente pode calcular essa média harmônica para valer, né? Suponha que você tem, por exemplo, tem uma situação bem prática que se usa a média harmônica, que é a média das velocidades, né? Você tem duas velocidades e você quer calcular uma média dessas velocidades. Beleza? Ó, eu vou ler um problema para vocês. Um automóvel fez um percurso de 200 km em duas etapas, sendo que 100 km cada uma delas. Na primeira etapa, ele desenvolveu uma velocidade média de 90 km por hora. E na segunda, uma velocidade média de 110 km por hora. Qual foi a velocidade média desse automóvel durante todo o trajeto? Gente, isso é uma média harmônica. Então, a média harmônica de 90 e de 110, ela vai ser assim, eu tenho dois trajetos, certo? Ou duas velocidades, e aqui eu tenho 1 sobre 90 mais 1 sobre 110. Então é aplicável em física, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o 2 aqui e vou ter que fazer um MMC de 90 e 110. Só que a gente já viu que uma maneira bem prática de fazer soma de fração é um método chamado método da borboleta. Como que é o método da borboleta? Multiplique os de baixo e multiplique cruzado, tá? E soma esses cruzados. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 90 vezes 110 e aqui em cima 90 vezes 1, 90, 110 vezes 1 mais 110. Tá? Então essa é a conta que a gente vai ter para fazer. Vamos fazer essa conta na calculadora para a gente poder encerrar. Fim de papo, né? Encerrar nosso assunto. Então vamos lá. Olha só. Esse 90 mais 110 é fácil. Deixa eu fazer essa já aqui. Eu vou ficar com 2 sobre 200, né? 90 mais 110. E esse 200 vai ser dividido por 90 vezes 110, que dá 9.900. Tá, então eu vou fazer 200 dividido por 9.900. 9900. O que dá 0,2, né? Então a nossa média harmônica, ela vai ser 2 dividido por 0,0202 dízima, né? Quanto que vai dar isso aqui? Então na calculadora aqui é muito fácil, porque eu faço agora assim, ó, 2 dividido por answer. É só apertar answer que ele resgata o número da tela. O que deu um número de 99. Então, o resultado da média harmônica era uma velocidade média de 99 km por hora. Gente, pega esse problema que eu enunciei, né? Você consegue voltar o vídeo e ouvir o enunciado bonitinho,
que você vai ver que se você fizer pela física, você vai chegar em 99 km por hora. E é uma média harmônica. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de estatística que fala sobre médias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir esse vídeo para ele ser distribuído para mais gente aí no YouTube. Tudo bem, gente? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, de apertar o sininho e principalmente se vocês tiverem dúvidas, comentem!